Quantas pessoas hoje possuem uma mente fraca? Quantos abrem mão da integridade por um simples desejo fútil? Vou te contar uma história. Lá nos anos 400, 300 antes de Cristo, havia um general da região de Tebas chamado Epaminondas. Certa vez um emissário da Pérsia o abordou, oferecendo uma quantidade de ouro para Epaminondas, tentando convencê-lo a seguir os interesses do rei da Pérsia, literalmente um suborno. O general então respondeu o seguinte: não há necessidade de dinheiro. Se aquilo que o seu rei deseja for do interesse dos tebanos, estou disposto a fazê-lo gratuitamente. Se for o contrário, ele não possui ouro e prata suficientes para me convencer. Moral da história: existe uma forma bem simples de um homem não ser manipulado, que é fazer com que ele saiba, antes de qualquer oferta, aquilo que ele nunca abriria mão. Porque se você entende qual é o critério que governa suas escolhas, aquilo que realmente valoriza em si mesmo, aí está a sua frieza e poder de decisão. E é isso que quero te ensinar agora. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Diferencie o necessário do inútil. Uma mente vazia não é a mais frágil. A que realmente está frágil é a consciência que está completamente sobrecarregada. Quando você pensa demais, possui inúmeras possibilidades, mas nenhum critério para julgar o que é de fato necessário ou não. Quando você tem múltiplas ideias, mas não tem ideia de onde começar, todas essas emoções, ansiedade, tudo isso borbulhando na tua cabeça, te faz emperrar. Porque quando você tem muita coisa na cabeça, mesmo que consiga por alguns minutos focar em algo, logo outro pensamento vem à tona e você já perde o foco novamente. E quando, como eu falei, tem muitas ideias na sua frente e você não sabe realmente jogar com elas, você não sabe por onde começar e então não começa. Dias de dias vão passando sem você ter feito nada. É por isso que é tão necessário distinguir o que é essencial agora daquilo que é totalmente inútil ou pode tranquilamente deixar para depois. Uma vez você definindo, separando os pensamentos prioridades e aqueles que pode descartar ou simplesmente colocar em uma ordem, em uma fila, você já consegue mais clareza, você já consegue tempo e espaço para determinar o que é melhor para ti no momento, no agora. E o agora, na maioria dos casos, é o que realmente importa. E como eu falei, a mente mais frágil é a sobrecarregada, porque quando você tem muita coisa na cabeça, qualquer coisa duvidosa pode parecer excelente para você no momento. Se você está ansioso, frustrado com seus planos, meio desesperado por grana, qualquer golpe pode parecer uma maravilha, um milagre para ti. Ou, se está carente, anda cheio de sentimentos, cheio de arrependimentos, qualquer pessoa com um papinho sentimental, com palavras bonitas, pode te iludir. E quando você não sabe por onde começar, quando você não tem uma prioridade, um critério, um princípio, qualquer coisa que brilhe na sua frente pode te atrair até um penhasco. Entende? Uma mente sobrecarregada, você não tem foco algum. Tudo é meio turvo, tudo é bagunçado. E com isso, as tentações, as coisas ruins da vida podem te cercar e facilmente te manipular. Então, mais uma vez afirmo, o indivíduo que tem uma mente vazia não é o mais manipulável. O indivíduo que realmente está vulnerável é aquele que está cheio de vontades e pensamentos na cabeça,
mas nada concluído, nada definido. Portanto, quando se sentir sobrecarregado, quando sentir que os seus próprios pensamentos e emoções do dia estão te emperrando, estão te atrasando, sente-se um pouco. Não tente fazer mais nada por enquanto, só sente-se, pegue uma folha ou reflita profundamente e escreva o que está na sua mente, o que você considera como objetivo, como uma possível meta. Escreva cada uma e analise os prós e contras. Perceba com as possibilidades, com as circunstâncias do agora, o que realmente você tem que fazer e aquilo que é pura besteira, aquilo que você pode simplesmente esquecer ou deixar para depois. Porque uma vez você destrinchando esses possíveis objetivos e entendendo o que é real e necessário, do que é inútil ou não tão necessário para o momento, você já torna o seu caminho mais objetivo, mais claro. Você deixa mais eficiente a tua rotina, porque agora conseguiu separar o que era necessário do inútil. Essa meta aqui eu preciso realmente para agora. Esse objetivo eu não estou pensando alto demais em colocá-lo no momento de agora, na primeira etapa que preciso fazer aqui. E essa coisa, essa vontade que carrego há tanto tempo, é necessário? É algo que realmente vai me ajudar? Ou faz parte de um desejo fútil? E essa prioridade não seria extremamente eficiente eu focar nisso agora, em vez de deixar para depois me embaralhar? Entende? Quando você tem esses pensamentos, essas reflexões constantemente, você vai mantendo o teu caminho organizado, eficiente. Agora, se a mente vai embaralhando, se os sentimentos vão se mesclando com os pensamentos, se os objetivos em si reais se misturam e se corrompem com os teus desejos e vontades, você torna a sua mente desorganizada, sobrecarregada, e o teu raciocínio vai ficando cada vez mais lento, corrompido e ineficiente em si. E quando você tem suas necessidades embaralhadas, sem definição, no meio de vontades, no meio de inutilidades que a tua cabeça pensa normalmente, você claramente fica em uma condição de vulnerabilidade e de apreensão. Você começa a sentir ansiedade, começa a perceber que está parado. Então, como eu falei, qualquer coisa que brilhe, qualquer coisa que te bata ali no seu ombro, qualquer coisa que pareça ótimo, você se atrai. E é aí que começa a ser manipulado por coisas que eram óbvias que não seriam boas para ti. Não desejo materialismo. É óbvio que deve colocar em seu plano comprar uma moto ou um carro, obter um lugar próprio, uma casa ou apartamento seu. Uma estante com livros essenciais também é valioso, não só para ler uma vez e deixar o livro pegar poeira, mas como ponto de pesquisa, para que sempre tenha uma informação de valor próxima a ti. Tem certos bens que é essencial almejar, até para obter uma vida mais sólida, garantida, tanto no quesito financeiro como no quesito intelectual. Mas o que vemos hoje é um excesso de bens de consumo. Pessoas praticamente resumem as suas personalidades e humor naquilo que possuem. E é nesse sentido, inclusive, que Tyler Durden, lá do Clube da Luta, declara aquela ideia: o que você possui acaba te possuindo. Pessoas que usam tantas roupas de marca que chega a ser deselegante, parecendo um outdoor em vez de uma vestimenta de respeito. Outros que desfilam com carros caros, mal conseguindo manter o carro em si, mas na cabeça da pessoa vale a pena, porque traz status para ela. Indivíduos que viajam e compram um monte de coisa na viagem também, não porque precisam, não porque de fato estão curtindo, mas sim porque querem mostrar.
Tem gente, e isso é triste, que só se sente bem quando recebe curtidas e comentários, quando é enaltecida ao mostrar o que conseguiu. E esse desejo, essa vontade materialista, faz com que a maioria crie uma decadência mental. Como eu falei, baseiam as suas personalidades inteiras nas marcas que usam, atribuem sua felicidade no ato de ostentar e expor, e não conseguem dizer o que são sem dizer o que possuem. Pessoas desse tipo, e são muitos, estão com o cérebro vazio de conhecimento, de virtude e de paz, e mal percebem que são meros servos das marcas que compram, escravos dos bens que possuem. No mundo do consumismo e da exposição, entenda: quem consome e quem expõe é gado, porque é justamente a massa que mantém o sistema funcionando, enquanto abrem mão das suas privacidades, virtudes e do autodomínio. Pode reparar, quanto mais você deseja nesse mundo, mais você quer. Quanto mais você compra, mais inventa desculpas para comprar ainda mais. É uma armadilha, e não é à toa que já vivemos em um país onde 80 milhões de adultos estão com as contas atrasadas. Portanto, almeje o que traz uma vida mais sólida. Deseje o que facilita a sua vida, o que de fato terá função em teu rumo. Já essas inutilidades, essas marcas, esses produtos que as redes sociais tentam te convencer a comprar, caia fora, porque isso não só te empobrece no quesito financeiro, como também intelectualmente. Controle a sua língua. Quando você só fala o necessário, você não dá brecha para interpretações erradas. Você não dá espaço para alguém distorcer a sua fala e usá-la contra ti. Precisa falar X para alguém? Fale X. Às vezes até menos do que o necessário, porque quanto mais assertivo você for, conseguindo passar a sua mensagem de forma direta, mais você controla o que fala. Porque uma mensagem curta terá uma só maneira de interpretar, uma só forma de entender. Agora, se você enrola, fala demais, fala o que não precisava, explica o desnecessário, ou até o que irá fazer, percebe o quanto isso vai abrindo oportunidades de usarem as suas palavras de uma maneira que você se prejudique? Você mesmo não se lembrará de tudo o que disse quando se enrola desse jeito. Quer um exemplo? Vamos supor que você, numa roda de conversa no trabalho, diga: eu não confio em todo mundo daqui. Primeiro, você não precisava afirmar uma coisa dessa. Mesmo que não confia, esse é o tipo de coisa que você tem que manter consigo mesmo. Segundo, as pessoas que vão escutar, elas entenderão que você fala de outras pessoas ou começarão a achar que se trata delas. Ué, ele está falando de mim? Quem daqui fez alguma coisa contra esse cara? Detalhe, a coisa pode ir tão longe que alguém que escutou distorce as suas palavras e depois diz para os outros que você falou que não confia em ninguém. Percebe como uma frase errada, uma fala desnecessária pode criar toda uma situação chata para ti? Portanto, controle a sua língua. Mesmo que dê vontade de falar algo, mesmo que queira desabafar, mesmo que outras pessoas estejam falando de um assunto comprometedor, polêmico, e você queira dar uma opinião também, não faça, não fale, porque quanto mais você fala o desnecessário, mais comprometido você fica com essas palavras. Não caia em agrados. Cuidado com a sua carência e necessidade de validação ou aceitação.
Sei que às vezes você pode estar mais fraco no sentido de autoconhecimento, com uma falta de determinação, sem vontade de muita coisa. E talvez alguém, uma pessoa que você já esteja interessado, te diz coisas que te inspirem, que te deixam mais animado. E não me leve a mal, pode ser alguém legal, pode ser de fato uma pessoa interessante e honesta naquilo que faz e diz para você. Mas mesmo que seja honesta, você vai mesmo depender do agrado de alguém para se sentir melhor? Vai depender de elogios e apoios para se sentir confiante? Com certeza, companheirismo facilita as coisas, mas entende como isso pode se tornar facilmente uma fragilidade, uma brecha no teu rumo e mentalidade que pode te custar caro? Porque se a pessoa estiver na boa intenção, ainda assim, você uma hora ou outra terá que se virar sozinho. Não dá para depender só do apoio ou do agrado de alguém. Beleza, a companhia da pessoa te faz bem, mas você não é capaz de se fazer bem? E outra, e se a pessoa estiver na má intenção? E se todo esse agrado, essa palavra bonita, esse sentimento que a pessoa te causa, ela usa para benefício próprio? E aí? Aí uma hora ela te dá uma rasteira e você fica duplamente lascado. Porque não só dependia do apoio dela, como ainda descobriu que foi enganado o tempo inteiro e nada era real como pensava. Entende? Não estou dizendo para fechar a porta para o amor. Não estou dizendo para não sentir mais nada por ninguém. Mas é essencial a frieza de apreciar uma companhia, mas não depender dela. De curtir um momento, de construir um companheirismo e sentimento, mas em um nível de desapego que, caso amanhã acabe, caso amanhã a pessoa vá embora da tua vida, você não se sinta tão quebrado. Por isso, cuidado com agrados. E cuidado com a dependência emocional que você pode criar em relação a alguém. Concentre-se, foque em ser bom para si mesmo. Chega de decisões impulsivas. Quantas decisões emocionadas você precisará tomar até perceber que isso nunca dá certo? Mesmo que não cause nenhum problema, mesmo que as coisas se resolvam, você percebe que agindo na impulsividade, você complica o que poderia ser simples. Você age de maneira indiscreta, atrapalhando seu plano. Você faz algo sem pensar e compromete todo o resto. E quando envolve outras pessoas, as intrigas, a discussão, a falação desnecessária, só de imaginar já me dá dor de cabeça. A realidade é que eu, por exemplo, já me comportei de forma emocionada. Já tomei atitudes impulsivas que me prejudicaram. Mas chega um ponto da nossa vida que, se não repararmos que emoções em si só complicam decisões e raciocínio, você chegará aos 30, 40 anos parecendo um adolescente. Você quer se ver nessa situação? Com 40 anos nas costas, discutindo à toa, gritando, falando alto, agindo de maneira deselegante, perdendo oportunidades porque não pensou direito. Aos 40 anos. Te pergunto isso porque tá cheio de adulto que não desenvolveu inteligência emocional até hoje e é simplesmente feio de ver. Sabendo disso, tudo o que você sentir, que aparece rápido demais na sua cabeça, todo pensamento meio duvidoso, ou uma certa compulsão que você sente que tenta te controlar, dá uma respirada, analisa direito, analise os prós e contras e, na dúvida, não faça nada. Porque é melhor se manter, às vezes, completamente na sua, do que agir na rapidez e tropeçar feio. Independente que outros tomem atitudes precipitadas, não deixe o ambiente prejudicar o seu raciocínio.
Não deixe a pressão te convencer a agir na emoção. Use bem essa tua lógica, que tudo dá certo. A verdade é essa. Responsabilidade primeiro, sempre. Por último, se você não sabe dizer não para si mesmo, não conseguindo botar ordem na sua própria rotina, então esse problema de disciplina sempre te perseguirá, causando consequências e atrasos para o teu rumo. E essa falta de conduta, vai por mim, atrapalha em todos os aspectos da tua vida. Na tua disposição, profissionalismo, até na hora de repousar em um final de semana. Se você não tem ordem, nem descansa direito consegue. Então, sempre que sentir vontade de colocar uma distração antes de uma responsabilidade, diga não. Sempre que quiser sair da disciplina, mesmo sabendo que não é o momento, diga não. Afirme para si mesmo o que deve ou não fazer agora, porque essa ordem que dá para si mesmo cria integridade. E quando você sabe se educar, sabe se guiar, nada te manipula praticamente. Você controla qualquer impulso, desejo, vontade do momento, porque sabe da tua responsabilidade e da tua virtude. Ah, Henry, mas tem que viver um pouco. Claro que tem. Mas quando você larga dos teus princípios e das tuas responsabilidades para viver, entre aspas, você nunca conseguirá curtir direito. E normalmente será algo que no fim foi mais libertinagem do que de fato prazer. Portanto, deixe a tua vida bem organizada, bem ordenada. Crie ordem em si mesmo, porque uma vez você definindo esse autocontrole, até os prazeres, até os momentos de se divertir serão melhores e mais reais. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.